O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento do processo que discute se as alterações na Lei de Improbidade Administrativa feitas no ano passado podem ser aplicadas retroativamente na modalidade culposa. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. A discussão veio parar no Supremo Tribunal Federal porque o INSS processou uma então procuradora que atuou na autarquia entre 1994 e 1998. Ela responde por suposta atuação negligente. A ação teve como base a Lei de Improbidade Administrativa. São considerados atos de improbidade administrativa aqueles que causam enriquecimento ilícito do agente público, lesão ao erário ou violação dos princípios e deveres da administração pública. Em 2021, entraram em vigor mudanças nessa norma. As principais foram a exigência de dolo, ou seja, intenção, para que os agentes públicos sejam responsabilizados e danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade e os prazos de prescrição também ficaram mais curtos. O Supremo Tribunal Federal vai definir se essas alterações podem ser aplicadas retroativamente ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento e aos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão deverá ser adotada em casos semelhantes em todo o país. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Na retomada da sessão, Moraes destacou que a norma não prevê uma anistia geral àqueles condenados pela modalidade culposa. Em 30 anos, não houve declaração de inconstitucionalidade da modalidade culposa. Ela foi aplicada em diversos casos, a partir do devido processo legal. Aqueles condenados pela modalidade culposa, as sanções previstas na lei, não receberam uma anistia geral por parte da Lei 14.230, que inclusive, apesar de sugestões da comissão de juristas, que inclusive preferiu afastar qualquer regra de transição. O relator também ressaltou que a retroatividade da norma mais benéfica em favor do réu é um princípio exclusivo do direito penal. Não há retroatividade da previsão benéfica. Qual previsão benéfica? A revogação do ato de improbidade administrativa culposo por ausência de expressa previsão legal e, repito, sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da administração pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos seria um flagrante desrespeito e enfraquecimento do direito administrativo sancionador. Moraes afirmou que se o Estado atuou de forma regular, o encurtamento do prazo não pode prejudicar a atuação dele. A inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passa a exigir o impossível. Ou seja, que retroativamente o poder público, que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes, cumpra algo até então inexistente. Isso realmente é um absurdo. Como exigir o impossível do poder público, retroativamente? Poder público, você foi diligente, você atuou dentro dos prazos à época existentes. Cumpra agora um prazo que você jamais poderá cumprir porque já perdeu. O relator, então, propôs a seguinte tese para a repercussão geral. Primeiro tópico. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa a presença do elemento subjetivo, dolo. 2. A norma benéfica da Lei 14.230 de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3. Aplicam-se os princípios da não ultratividade e tempo
tempus regi actum aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude de sua revogação expressa pela Lei 14.230, devendo o juízo competente analisar eventual má-fé ou dolo eventual por parte do agente. 4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. Pouco. Já vamos falar com a repórter Marta Ferreira. Tem mais informações sobre o julgamento dessa quinta-feira. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na segunda parte da sessão, o ministro André Mendonça apresentou o voto dele em relação aos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa. Ele defendeu a incidência do princípio da retroatividade, cabendo ação rescisória nos casos de processos culposos já transitados em julgado. Já em relação à prescrição, ele defende a sua aplicação a partir da entrada da nova lei em vigor. Depois do voto do ministro André Mendonça, a sessão foi suspensa e será retomada na próxima semana com o voto dos demais ministros. William.